Todos nós sentimos alegria, tristeza, raiva e medo em diversos momentos da vida. Essas emoções básicas aparecem nas mais diversas situações que enfrentamos. Só que a maioria das pessoas só vê sentido na vida quando encontra a alegria. Mas nos casos onde essas pessoas se deparam com a tristeza, com o medo ou com a raiva, elas não sabem como agir e adotam comportamentos completamente destrutivos. Por isso, eu vou te contar o que a maioria não sabe, que é possível transformar a tristeza, o medo e a raiva em emoções tão positivas quanto a alegria. Com a finalidade de mostrar como isso é possível, preparei esse vídeo para que você entenda a importância de se obter controle emocional para resignificar a sua vida, levando você ao caminho do sucesso. Duvida? Então, me acompanhe! Quais são as emoções básicas? Qualquer ser humano sente emoções, cuja função é gerar pensamentos, sentimentos e comportamentos que, dependendo do caso, podem levar a resultados significantes na vida. Na realidade, toda emoção existe para movimentar as nossas vidas. A emoção é a reação de uma pessoa a estímulos externos que acontecem em sua trajetória. Todo ser humano, em qualquer fase da sua história, irá passar por 4 emoções muito básicas e inatas da nossa essência, que são a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Dessa lista, você provavelmente irá dizer que o único sentimento bom é a alegria. Mas vou te mostrar que, na verdade, todas essas reações podem ser resignificadas e transformadas em positivas. Antes, nós vamos ver os significados de cada uma dessas emoções. Vamos começar com a alegria. A alegria, como você provavelmente já diferenciou das demais, é aquele sentimento de contentamento com o que está ao redor. Está ligado também à satisfação e ao prazer de viver que uma pessoa sente. Um indivíduo que tem a alegria como premissa em sua vida está muito mais propenso a conquistar uma vida extraordinária. Afinal, essa pessoa trabalha com entusiasmo para alcançar os seus sonhos, sejam eles quais forem. E a tristeza? Já a tristeza é uma emoção totalmente oposta à alegria. Apesar de ser normal, ela ocorre quando somos afetados por pensamentos de baixa autoestima ou por sentimentos de dor, solidão e angústia. A tristeza pode ser um indicador de doença quando esse sentimento se torna recorrente na vida de uma pessoa, interferindo assim completamente na sua rotina. Uma das emoções mais difíceis de entender talvez seja a tristeza. Qual a utilidade dessas lágrimas e dessa falta de energia? Como isso pode ter sido importante em nossa história evolutiva? Os pesquisadores se dividem entre 2 explicações. De um lado, a tristeza pode ser uma maneira de economizar energia, poupar recursos quando o mundo não está favorável. Pelo outro, a tristeza, nossos lábios para baixo e as marcas de lágrimas em nossas bochechas têm um importante poder comunicativo. Gosto de pensar que quando na medida a tristeza é uma cola social, uma maneira de sermos escutados e cuidados. Imaginem uma criança chorando na sua frente e pare para pensar. Qual é a sua postura típica em relação a ela? Em geral, frente a alguém sofrendo, temos um impulso de cuidar, de nos aproximar. Curiosamente, nos sentimos muito mais próximos de alguém que demonstra fragilidade e tristeza do que de alguém hiperpotente que demonstra não sofrer. Quando estamos tristes, nos sentimos cansados e sem energia.
Às vezes, ficamos com a sensação de que nada mais vai ser prazeroso e de que as nossas coisas vão ser desanimadoras para sempre. Temos dificuldade de lembrar de momentos felizes e tendemos a ruminar em um passado de arrependimentos. E a raiva? Se sentimos medo quando alguma ameaça se dirige a nós, tipicamente sentimos raiva quando algo ameaça uma pessoa ou coisa importante para nós. A mãe que se vê encurralada por um urso na floresta provavelmente só sente medo. A mesma mãe, quando vê um bebê sendo atacado, além do medo, sente muita raiva do urso. A raiva nos prepara para o ataque, para proteger o que é importante para nós. Algo que provavelmente foi fundamental para a sobrevivência de uma espécie que tem filhotes tão frágeis quanto os bebês dos seres humanos. Podemos sentir raiva quando temos uma meta importante bloqueada, e raiva também pode ser um efeito colateral comum de frustração. Quando sentimos raiva, tendemos a fechar os punhos e apertar os dentes. Comportamentos agressivos, onde visamos machucar o próximo, se tornam mais prováveis e trazem mais satisfação. A raiva ocorre quando há a quebra de expectativa por parte da pessoa também, que expressa esse descontentamento de forma violenta e excessiva. Pode ser que a pessoa com raiva se manifeste por meio de expressões faciais e corporais mais brutas que indicam frustração. É bem possível de você estar ao lado de uma pessoa com raiva e sentir um desequilíbrio da sua energia, chegando a afetar a você também. Isso ocorre porque essa energia é tão intensa que não tem como passar despercebida. Parece até algo espiritual, mas há pessoas que conseguem sentir e até absorver uma mal-estar, uma energia vinda do próximo. E a raiva é esse tipo de expressão que se manifesta de forma mais violenta. E o medo? Por fim, o medo gera perturbações no nosso corpo e mente. Quando nos deparamos com alguma ideia ou situação de perigo. É quando o nosso organismo se coloca em estado de alerta para nos proteger de ameaças. Talvez seja a mais primitiva das emoções. Pode nos congelar, nos impedir a fugir e, em casos extremos, nos preparar para nos defendermos. Tipicamente, quando sentimos medo, nosso sangue sai das nossas mãos e o estômago vai para as nossas pernas. Nossa musculatura fica rígida, nosso coração acelera e nossa respiração fica curta. Puxamos mais ar do que soltamos. Sua função é clara. O que chamamos de medo é uma série de respostas fisiológicas que nosso corpo produz para nos ajudar a fugir de uma ameaça. Sentir medo e fugir aumenta as nossas chances de sobreviver em um mundo que já foi mais perigoso do que é hoje. Um mundo onde, detrás de qualquer moita, poderia haver um predador. Ou seja, sentimos medo frente a alguma ameaça ou algum sinal de que alguma ameaça pode vir. Quando estamos com medo, nosso pensamento em geral se torna catastrófico, nos preparando para o pior cenário possível. Após sentirmos medo em situações semelhantes, tendemos a ficar hipervigilantes, procurando por sinais de perigo e desatentos às outras coisas. Quando uma pessoa vive em um estado constante de apreensão, ela acredita que algo de catastrófico vai lhe acontecer a qualquer momento. Isso pode ser caracterizado como um transtorno de ansiedade. Não bloqueie as suas emoções. A emoção é uma sensação primária de todo ser humano. Descrevi aqui 4 emoções para você, e todas delas, sem exceção, podem ser positivas para a sua vida.
Mas, além da alegria, o que a tristeza, a raiva e o medo podem agregar de bom? Ninguém esconde quando sente alegria, porque é um sentimento que simplesmente liberamos de dentro da gente. Pelo mesmo motivo, ninguém deve esconder quando se sente triste, com raiva ou com medo, porque essas reações são completamente naturais. Quando nós bloqueamos emoções, nós não permitimos senti-las. E assim, nós vamos remoendo cada vez mais esses sentimentos, gerando comportamentos ineficazes em nossas vidas. Essa atitude é chamada de bloqueio emocional. Este impedimento é um mecanismo de defesa da nossa mente, onde ela oculta uma experiência de dor vivida, a fim de evitar o sofrimento. Mas essa memória não desaparece por completo. Ela se manifesta negativamente na vida da pessoa sem que ela perceba, ou seja, por meio do seu inconsciente. E isso porque aprendemos que a emoção que vem a partir dessa memória, seja ela raiva, tristeza ou medo, não é positiva para nós. De fato, um excesso dessas emoções leva a um padrão de fracasso em que não conseguimos realizar nada do que gostaríamos em nossa vida. Mas esses sentimentos, quando aparecem esporadicamente, são completamente naturais. Escondê-los que não é natural. Ninguém gosta de se sentir triste, com raiva ou com medo. Mas essas sensações são normais e inevitáveis, fazem parte da vida. Mas é totalmente possível resignificar o que deu origem a esses sentimentos, quando você supera os gatilhos que impulsionam essas emoções. As experiências ruins criam gatilhos na nossa mente que desencadeiam esse estado de tristeza, raiva ou medo, assim como as lembranças boas desencadeiam o estado de alegria. Gatilhos são gerados por um trauma, ou seja, por uma situação repentina ou repetida que deixou uma marca na nossa mente. Os gatilhos, quando acionados, levam a sentimentos e a comportamentos que são movidos por essas três emoções. Por exemplo, uma pessoa sofre um gatilho de não conseguir falar em público, porque na infância ela gaguejou em uma apresentação na escola e todos os colegas riram dela. Daí essa pessoa sente medo de falar em público, porque ela sofreu esse trauma lá atrás que gerou essa emoção nela. No entanto, isso é perfeitamente normal. Só que essa pessoa pode precisar falar em público por diversas vezes ao longo da vida. Seja para apresentar um relatório no trabalho, seja para fazer uma palestra ou apresentar um trabalho na faculdade. Por isso, ela vai precisar, mais cedo ou mais tarde, resignificar a carga dessa situação em sua vida para que ela não seja dominada pelo medo sempre quando se deparar com esse desafio. Por isso, uma pessoa que se sente triste, com raiva ou com medo precisa perdoar o passado para seguir em frente, sabendo lidar com essas emoções quando elas chegarem novamente. Esse indivíduo precisa ter controle emocional e encarar as oportunidades que a vida oferece. Use essas emoções a seu favor. Saber lidar com a tristeza, com a raiva e com o medo da mesma forma que se lida com a alegria é sinal de um controle emocional. Todos nós somos capazes de controlar as nossas emoções, assim como a forma como reagimos às situações da vida. Vamos voltar ao exemplo da pessoa que tem medo de falar em público. Quando ela consegue controlar esse medo, ela se torna muito mais desenvolta e propensa a conquistar grandes resultados em sua vida. Muitos outros problemas do passado podem voltar à tona, mas encará-los como experiência e não como uma dificuldade é uma forma de ajudar a superar o que
um dia causou-lhe algum mal. Assim, quando vierem novas situações que sejam propensas a gerarem traumas, o emocional vai estar pronto para encarar a situação de outra forma, desta vez com bons olhos. Pois bem, resolver gatilhos que nos proporcionaram tristeza, medo ou raiva é uma forma de nos impulsionar para a busca do melhor para a nossa vida. É um modo de obter controle emocional. Essa memória te fez crescer e amadurecer como pessoa e te permitir vencer o que era um desafio em sua vida. Por isso, ter controle emocional é fundamental para usar essas emoções básicas a seu favor. Quando você entende o que motiva esses sentimentos, fica muito mais fácil administrá-los e não deixar que eles derrubem você. Todos nós sentimos emoções, como alegria, tristeza, raiva e medo. É perfeitamente normal se deparar com esses tipos de sentimento em diversas situações de nossa vida. A grande questão é saber enfrentar a tristeza, a raiva e o medo da mesma forma que a gente encara a alegria. Se a alegria nos impulsiona para uma vida extraordinária, saber lidar com os outros sentimentos também pode nos levar a esse caminho. Quando você resignificar o que te traz tristeza, medo ou raiva e consegue transformar essa memória de dor em um aprendizado, você amadurece e se desenvolve como pessoa. Isso é ter controle emocional. Dessa forma, essas emoções que deixaram uma marca profunda podem ser vistas de forma positiva. E isso é um sinal de que você obteve o controle emocional para estabilizá-las. Por isso, saber como reagir diante desses sentimentos é fundamental para conquistar uma vida de sucesso, estando cada vez mais perto de atingir os seus objetivos. Somos seres emocionais que aprenderam a falar. Sentimentos são parte de quem somos, tão inevitáveis quanto o amanhecer. As emoções foram selecionadas em nossa história evolutiva e tem cada uma delas uma função típica e situações paradigmáticas que as evocam. As emoções para o bem e para o mal são inevitáveis. Conhecê-las é o primeiro passo para a pergunta fundamental. Nesse momento, eu devo agir em consonância com a emoção? Ou o meu mundo já é tão diferente daquele dos meus ancestrais que me deixaram essas emoções que eu preciso treinar, agir na contramão delas? Me conta aqui embaixo, me conta aí se você tem esse controle das suas emoções ou se você só acha a alegria, a emoção, o sentimento melhor de se ter. Me conta aqui embaixo que eu vou ler cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que esse conteúdo ajude cada um de vocês. E claro, se você ter alguém, algum conhecido, alguém que você acha que ele deva ouvir esse conteúdo, deva assistir, compartilha com ele que eu sei que vai ser de grande ajuda, tá bom? Um super beijo, um grande abraço e até a próxima, se sim, Deus nos permitir.